Olá, queridos. Na semana 13, 14, 15, eu vim fazendo uma reflexão do ano de 2023 e eu tive assim um insight poderoso que a conexão, quando você tem uma conexão com o Criador, você começa a receber códigos muito poderosos. E esses últimos dias para mim foi algo muito especial. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o que realmente, não é? Qual é a minha origem de vida, onde eu nasci, qual é a minha origem? E eu quero deixar isso para você também, que essa reflexão é poderosa. E eu amo fazer isso quando eu leio o Salmo 139 e fazendo a leitura aqui da palavra e a gente aprendendo sobre modelagem e lendo e fazendo as tarefas, atividades na nossa rotina do dia a dia. Isso nos fortalece muito. E uma das vezes eu estava assim com meu coração conectado com a eternidade e me veio uma reflexão que foi na semana da Páscoa, né? E essa reflexão foi o seguinte: eu comecei a imaginar, eu estava numa meditação e comecei a fechei os meus olhos e comecei realmente a imaginar, pensando sobre o decreto. Como que Deus fez, qual foi o decreto do Senhor sobre as nossas vidas? E naquele momento, o meu coração, a minha mente, ela foi conectada de tal forma que eu vi Deus desenhando, Deus formando. E imagine que comigo e com você foi assim que Deus fez. Então, no momento que Ele estava ali fazendo a cada um de nós, todo ser humano, Deus usou essa expressão de decreto. Então, imagine ali que você estava ali sendo formada e Deus fazendo decretos, né? Ana, eu estou te desenhando. Você vai ser uma menina linda. Eu vou te enviar para a terra. Você vai ser amada, você vai ser bem-vinda, você vai ser próspera, você vai ser uma mulher empreendedora, você vai ser uma escritora, você vai ser uma carta viva na terra, você vai cumprir o meu propósito na terra. E o Senhor está ali fazendo decretos de bênção e não de morte, de vida e não de morte, não é? Ele estava fazendo esse decreto com o poder dele, ele nos fez com esse poder da palavra. E ali ele manda a gente vir. Então nós chegamos, nascemos, eu vim, nasci num lar todo bagunçado, mas foi necessário que houvesse um homem ou uma mulher onde eu pudesse nascer ali, não é? Do ventre. Então Deus precisava de um útero de uma mulher e precisava de um sêmen do homem. Então Deus precisava realmente de dois para poder me trazer nessa terra. E eu vim. E aí eu nasci, cresci como uma semente jogada em meio aos espinhos, e ali a minha vida, eu cresci com uma vida bagunçada. E o meu questionamento muito tempo foi: mas por que Deus me fez assim? E eu creio que muitos pensam dessa maneira: mas se Deus me fez perfeita, por que eu estou assim? Então, gente, eu passei décadas estudando o meu coração, estudando a minha vida, estudando, buscando entender a eternidade, querendo entender mais, e foi na minha intimidade e conexão que eu realmente posso ter esses resultados, ter acessar, não é? Essa compreensão, esse entendimento é na intimidade que eu realmente tenho acessado e tenho trazido isso para o meu dia a dia. E naquele momento, o Senhor me ensinou o seguinte: eu decretei vida aqui para vocês, mas lá na terra, o ser humano, ele nasce e ele começa a crescer com palavras negativas, não é? E aí eu peguei, nessa semana a gente estava lendo o livro de Esdras e de Neemias, mas eu me atentei aqui nos versículos de Esdras, que diz o seguinte, no capítulo 1, se você lê a sequência, você lê o livro de Esdras, depois você lê o livro de Neemias, você vai entender que é algo assim incrível que eu estou te falando aqui, sobre o decreto. Então, aqui eu quero trazer para vocês sobre o poder do decreto. Assim fala Ciro, rei da Pérsia,
o Deus do universo entregou em minhas mãos todos os reinos da terra e ele encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém. Eu não vou ler todo não, mas depois você pode ler. Lê Esdras capítulo 1. Aqui nós estamos vendo que aqui Esdras está fazendo relato de que Deus era com eles, Deus estava tirando eles da Babilônia, e eles tinham vindo. Então há uma sequência de guerra, de briga, de confusão entre os reinos ali. Mas enfim, o que eu quero focar é sobre o decreto. Este rei fez um decreto e ele realmente decretou que todas as pessoas, os judeus, teriam direito para estar reconstruindo a casa de Deus, os muros de Jerusalém e a casa de Deus. Então, ele faz esse decreto e ele entrega para uma pessoa, e depois lá no capítulo 7 nós vimos que Esdras, ele era uma pessoa. Olha só, passados esses acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras. Então, esse Esdras, ele veio da Babilônia e ele era um escriba, quer dizer, um mestre, e conhecia muito bem a Torá, que é a lei de Moisés, a palavra de Deus. E dada por Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, ele foi falar com o rei Artaxerxes. Então ele foi falar com o rei, não é? Sobre essa questão em que o povo de Deus estava sendo escravizado e tudo mais. Então, enfim, o rei faz uma carta, entrega para Esdras, e Esdras vai lá e executa. Então, o que eu quero trazer é o poder do decreto, o poder da palavra. E o meu transbordo dessa semana é sobre isso. Da semana 15 é sobre isso, o poder do decreto, o poder da palavra, o poder das palavras que nós falamos. Então, eu fiz aqui uma experiência, gente, que eu fiquei impressionada. Eu veio no meu coração de fazer uma experiência e eu coloquei 3 grãos de feijão em 3 copinhos. Ó, coloquei no copinho 1, no copinho 2 e no copinho 3. Eu coloquei 3 grãos exatamente no mesmo dia, na mesma hora, reguei do mesmo jeito. E esse aqui eu comecei a fazer decretos. Tipo assim, você, feijãozinho, você é muito amado. E eu amo você. Eu estou te esperando. Você é bem-vindo neste copo. Você é bem-vindo. Você vai ser lindo. Você vai germinar. Você vai criar raízes. E você vai ser lindo. E quando eu te olhar, todos os dias eu vinha aqui nesse copo e declarava isso, eu amo você, você é maravilhoso, você é lindo, eu vou olhar para você e você vai ser um pezinho de feijão firmado. Gente, eu peguei o copo 2, eu fiz diferente, eu coloquei assim: você é inútil, você é horrível, eu não quero você aqui. Eu fui fazendo tipo de xingamentos nesse copo. Você é o feijão mais idiota que você possa imaginar. Você acha que você vai ser alguém aqui? Você não vai ter vida aqui. Você não vai criar raízes aqui. Você não tem como você fazer isso. E peguei o copinho 3, e eu simplesmente ignorei esse copo. Não olhava para ele. E eu fiz isso 3 dias. E hoje eu falei, hoje eu vou passar essa experiência. Hoje eu vim com um pé de feijão. Gente, é impressionante. Olha isso. Esse feijãozinho, ele criou raiz. Vou mostrar para vocês. Olha isso. Acredite. Ele criou raiz. Olha a raizinha desse feijão. Ele criou as raizinhas de feijão aqui, ó. Tá vendo? E ele tá lindo. E ele cresceu. E ele apareceu. Esse feijão que eu maltratei, olha, ele não nasceu, mas olha o que ele fez. Ele nasceu um pequeno brotinho de nada. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Ele nasceu um brotinho bem pequenininho. E esse rejeitado que eu ignorei, não aconteceu nada. Mas olha que interessante. Imagine que aqui são 3, eu coloquei aqui como a minha vida.
que eu vivi esse processo, eu passei um processo mais ou menos assim. Então imagine que esses 3 corpos são 3 filhos, são 3 membros da família. Os 3 filhos nasceram, um você amou, o outro você rejeitou, mas estava ali dentro da sua casa, e o outro você ignorou. Eu falo isso porque eu vivi isso em escolas, eu vivi a minha experiência de vida, e eu trabalhei como pedagoga, e eu vivi experiências de alunos também que viviam assim. Então esse aluno, ele é amado, ele é cuidado, ele é cuidado ali pelo pai, pela mãe, ele é o filhinho da mamãe, do papai. Essa criança aqui, porque ele é um pouco mais arteiro, vamos imaginar, ele vivia debaixo de xingamento. Você é o idiota, você não presta, você não sei o quê, e você começa a fazer xingamento para essa criança. Por que você nasceu? Você deveria nascer igual a sua irmã. E você começa então a falar coisas absurdas e você vai sufocando o emocional dessa criança. Essa criança está ali no ambiente. Essa criança, ela foi ignorada. Ela não se sente bem-vinda no seu lar. Ela nasceu ali, mas ela não tem o seu lugar por direito, ela não tem ambiência, ela não é bem-vinda, ela ali jogada pelos cantos, e ela vai ser tratada, ela vai crescer do jeito que, como uma semente jogada na terra. O que eu quero dizer para nós é o seguinte, que as palavras, ela têm poder. E eu tenho nesses últimos dias falado com algumas pessoas, cuidado com as suas palavras. O que eu mais ouço é, tá difícil, tá complicado, não tem jeito, tá muito ruim, eu tô muito doente, eu tô com problema de esquecimento, eu tô com problema disso. Gente, por favor, se atente no que a palavra de Deus diz. A palavra tem poder. Esse feijão para mim me provou de A mais B que é assim. O que você está falando, você está criando raízes para a vida ou para a morte. O que você fala, essa experiência científica, a experiência bíblica, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado no que nós falamos, porque o que sai da minha boca, pode sair vida ou morte. Eu tenho que tomar cuidado no que eu pronuncio, eu tenho que tomar cuidado no que eu falo. Gente, isso é um treinamento. Todos os dias eu preciso estar em treinamento, eu preciso falar, não, eu rejeito isso da minha vida. Vem os sintomas, você tem que rejeitar isso em nome de Jesus. Vem uma doença, rejeita em nome de Jesus. Vem uma situação que você não está entendendo o que está acontecendo, dá uma parada. Se o movimento parou, eu tive um insight também que eu entendi, que Deus, ele trabalha em movimento, tudo Deus faz em movimento. E quando alguma coisa na minha vida parou de movimentar, eu penso, opa, pera lá, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender o que está acontecendo. Então eu estou investigando, estou vivendo uma experiência dessa, e eu estou investigando para ver o que está acontecendo. Então, não faça decreto na sua própria vida e nem na vida do seu filho. Essa criança é terrível, essa criança é uma criança difícil. Quantas crianças cresceram como essa planta? Você não vai ser nada. Eu fui uma delas. Você não vai ser nada, você não é inútil, você não presta. Você veio nesse mundo para dar trabalho, você é um tropeço. E quantas vezes quantas crianças que foram profetizadas? Você é amada, você é bem-vinda. Eu tenho esse exemplo com o meu filho. O meu filho, os meus filhos, né? Eu falo do mais velho. Eu tenho visto o cuidado que ele tem tratado, cuidado do seu filho, falado. O meu segundo filho também com o seu filhinho ensinando, falando. Então nós temos que tomar muito cuidado com o poder da palavra. Isso é muito sério. O Senhor Jesus nos ensina que o que sai da nossa boca, nós podemos estar trazendo vida ou morte. Declare sobre a sua vida, declare sobre o seu filho que você é amado, que você é bênção, que você não fale que está difícil, fale que está desafiador. Por quê? Tá difícil é problema, não está dando resultado. Mas quando você fala, é bem desafiador essa situação que eu estou vivendo, você está num processo de crescimento, você
você está em processo de avanço, de crescimento na sua vida. Então, gente, essa foi a experiência e eu espero que você tenha gostado dela. E comente, não é? Se você gostou, faça esse comentário aí.